Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai fazer um estudo sobre o ciclo do Ethereum. Vamos analisar então o ciclo completo do Ethereum e também principalmente a relação dele com o Bitcoin. A gente vai conseguir notar coisas muito interessantes e principalmente a gente pode estar diante de uma oportunidade aqui se o Ethereum realmente fizer um rompimento e começar a perder valor em cima do Bitcoin. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar, e dá uma olhada no nosso clube de membros. A gente tem lá conteúdos exclusivos todos os dias, lives fechadas, vídeos fechados, relatório on-chain. Temos um relatório da Mercúrios Pro que a gente fez em parceria com a Mercúrios, entre muitos outros benefícios. Tem um grupo do Telegram fechado, o pessoal fica mandando estudo todos os dias lá, principalmente para quem gosta de análise gráfica. Então tá ficando muito bom, nossa família tá crescendo. Não deixe de ver, o link tá na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui, e hoje a gente vai fazer um estudo em relação ao ciclo do Ethereum e principalmente em relação ao Ethereum barra Bitcoin, porque a gente sabe que o Ethereum ele teve o grande evento da sua história, o The Merge, e isso acabou influenciando um pouco, na minha visão, o ciclo do Ethereum em relação ao Bitcoin. Porque já entrando agora no assunto, a gente tá aqui o Ethereum no gráfico semanal. E se a gente notar aqui em relação ao ciclo do Ethereum, em relação ao dólar, vocês notam que em 2017 a gente fez aqui o topo muito similar com o Bitcoin fez o topo em 2017 em dezembro, e a maioria das altcoins fizeram o seu topo em janeiro de 2018, assim como o Ethereum. Então a gente teve o topo aqui em 2018, e vocês notam que depois a gente entrou aqui em tendência de baixa, e o Ethereum, ele de primeira vez que perdeu o Bull Market Support Band aqui em 2018, notem que ele vira uma resistência, a principal resistência, que vem guiando o Ethereum aqui, assim como o Bitcoin e todas as criptomoedas, a maioria das criptomoedas, Bull Market Support Band serve muito bem, que é a média móvel de 20 e 21 semanas. Então notem, entramos em tendência de baixa, bear market, aqui em 2018, e o Bull Market Support Band vem guiando o Ethereum, até que a gente consegue o rompimento aqui, faz uma corrida, que foi a corrida que o Bitcoin fez de 3 para 14 mil dólares. Então, o interessante de notar é que o ciclo ele tá muito semelhante se a gente pegar em relação ao dólar, porque vocês notam que a gente fez aqui também, na verdade, o Ethereum, ele pode até se dizer que está mais semelhante do que o Bitcoin, porque vocês notam que aqui em 2017 a gente fez uma espécie de topo duplo, com o segundo topo maior do que o primeiro topo, aqui em julho de 17 para janeiro de 18, e vocês notam que esse ano, na verdade em 2021, nesse ciclo, a gente fez um comportamento muito semelhante ao último ciclo, se a gente pegar só o Ethereum, porque a gente fez um topo aqui também, quando o Bitcoin ele fez 65 mil dólares, o Ethereum chegou aqui a 3.700 dólares, e depois, no final do ano, em novembro de 2021, a gente fez aqui quase 5 mil dólares, 4.800 dólares que o Ethereum chegou. Então ele fez um ciclo muito semelhante ao ciclo anterior que ele fez em 17, e o que foi idêntico na minha visão, e é por isso que eu gosto tanto de ciclos, porque eles são muito semelhantes, a história sempre rima, por mais que alguns achem que não, pelo menos até agora tem rimado muito de forma semelhante. Por quê? Perdeu o Bull Market Support Band, o que aconteceu? Tendência de baixa, entrou em bear market aqui, notem, tem sido guiado aqui pelo Bull Market Support Band, encontrando resistência, até de forma mais precisa do que foi esse ciclo aqui de baixa. Vocês notam que, se eu der um zoom aqui, vocês vão notar que a gente teve muito mais toques aqui no Bull Market Support Band, até ameaçando romper aqui, mas a gente não teve continuidade, nem fez um pivô de alta. Então realmente esse ciclo está muito preciso para o Ethereum em relação ao Bull Market Support Band, muito semelhante ao que a gente teve em 17, 18, e notem que mais recentemente, mesmo com o The Merge, a gente teve aqui um teste no Bull Market Support Band 2 vezes, em agosto e também em setembro, e não conseguimos rompimento do Bull Market Support Band. Continuamos caindo e, por enquanto, estamos assim até então que o preço mostre força e consiga fazer um rompimento com pivô de alta em cima do Bull Market Support Band, que até agora os preços não fizeram. Só que agora eu vou entrar aqui
em relação a uma coisa interessante também no Ethereum, que eu vou adicionar um indicador, que é o crescimento ali como se fosse de uma projeção logarítmica, é uma projeção logarítmica de crescimento, muito similar a que eu utilizo no Bitcoin, quem me acompanha há mais tempo conhece, só que somente aqui com foco nesse canal verde de baixa. A gente poderia traçar também aqui como se fosse, né, um canal vermelho, mais ou menos por aqui, se eu pegar aqui e fazer, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente traçaria aqui também um canal vermelho para pegar os topos, mas eu quero focar aqui, já que estamos em bear market e são os melhores períodos para acumulação, vamos focar aqui somente em relação aos fundos do Ethereum. Vocês notam que a gente fez aqui antes da corrida parabólica de 2017, o Ethereum tinha acabado de ser criado, foi criado em 2015, então só tem um ciclo, é mais difícil ainda da gente analisar do que o Bitcoin, porque tem um ciclo a menos. Mas vocês notam que o Ethereum, ele entra nessa projeção, nessa banda inferior verde, e somente quando ele faz o rompimento do Bull Market Support Band dentro da projeção verde, da banda verde aqui, estando na parte inferior da banda verde, isso aqui é muito similar ao Bitcoin, ou seja, se a gente dividir a banda verde em dois canais, vocês notam que ele fez o rompimento do Bull Market Support Band na banda inferior, na parte de baixo, nesse canal de baixo, na verdade, e não no canal de cima. Por que eu estou falando isso? Então a gente fez o nosso ciclo, porque no último ciclo que a gente teve, vocês notam que a verdadeira reversão da Ethereum, ela vem aqui quando ele também faz o rompimento dentro do canal de baixo aqui da banda verde de projeção logarítmica. Aqui a gente até fez uma corrida em 2019, mas ainda não tinha aqui feito a reversão em relação para um próximo ciclo de alta, porque essa reversão, mais uma vez, só foi feita aqui no canal de baixo. Aqui a gente estava no canal de cima, notem, a gente está acima aqui da metade, mas mesmo assim foi uma corrida expressiva, foi até o fundo do Ethereum, se a gente não tivesse o Corona Dump, mas enfim. Então, pro grande ciclo, para um próximo ciclo de alta, idealmente, assim como no Bitcoin, eu já mostrei isso, é ideal que essa reversão de tendência, ela venha aqui, então, no canal de baixo, na metade de baixo do canal da banda verde. A gente teve, a verdade, essa queda do Corona Dump, que para mim não teria acontecido se a gente não tivesse esse problema no mundo, né, que a gente está vivendo até hoje. A gente teria que respeitar o Market Support Band e feito ciclo de alta, pelo menos é a minha opinião. Não acho que isso aqui teria acontecido se a gente não tivesse, então, o Corona. Então, o ciclo está muito semelhante, se a gente pegar, né, o primeiro momento aqui do Ethereum, o segundo momento, respeitando o Market Support Band, só que o que aconteceu no ciclo atual de bear market, digamos assim? Ethereum ainda não entrou dentro da banda verde. Então, diferente do Bitcoin, que já está dentro da sua banda verde, da sua banda inferior, da sua banda que dá uma oportunidade histórica de acumulação, se a gente analisar aqui muito claramente, a gente vê que o Ethereum ainda não entrou. A gente fez o fundo ali em junho, quando a gente fez o fundo do Bitcoin e da maioria das criptomoedas atuais, é o último fundo do Ethereum também, só que vocês notam que ele ainda não entrou nessa banda verde. E como vocês sabem que eu acho que a história sempre tende a rimar, eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Não necessariamente agora, e não necessariamente o Ethereum precisa fazer um novo fundo. Por quê? Porque a gente vai ganhando valor na banda verde a cada semana. Então, a cada semana ela vem subindo. Então, por mais que o Ethereum venha lateralizar, em algum momento ele pode entrar e não necessariamente ele precisa cair. Mas eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Atualmente, para entrar, o Ethereum teria que cair abaixo de $950, o que ainda não aconteceu. Quando aconteceu aqui, a banda verde estava em $850. É isso que eu venho falando. A banda verde ganha valor a cada semana. Então, se tivesse uma queda aqui para onde a gente caiu no último fundo, já entraria na banda verde. Só que eu espero um período de consolidação maior dentro desse canal inferior verde, dessa banda logarítmica verde, como foi aqui no último bear market. A gente não viveu isso ainda na Ethereum, muito devido, na minha opinião pelo menos, ao Demerge. É isso que a gente vai falar agora. Vou entrar nessa comparação principalmente com o Bitcoin. Mas pausa rápida, porque se você tiver interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Bybit, taxa zero no mercado spot. Deposita lá, não paga nada então no mercado spot. Para quem gosta de trade também, só mudar aqui para português de Portugal, você consegue estar operando no mercado futuro. E também, a gente está com uma parceria para quem gosta de apostas aí em futebol, em esportes, esse entretenimento. Então, aposta descentralizada, só conectar sua MetaMask, link na descrição do vídeo também, caso tenha interesse. Continuando então, a gente vai anotar aqui, agora eu já estou aqui no gráfico Ethereum / Bitcoin no semanal. Notem uma coisa, eu vou até fechar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Na verdade, eu vou puxar aqui o gráfico do Bitcoin
para vocês entenderem o que eu quero dizer. O Bitcoin entrou então em bear market em 2017, quando ele perdeu o quê? O bull market support band, como vocês já sabem. Nesse momento aqui então, o Bitcoin, quando perde o bull market support band, a gente entra em ciclo de baixa. Vocês notam então que desde o momento que ele veio abaixo, veio testando aqui, como vocês notam, o bull market support band, foi guiando ele para baixo até fazer a reversão aqui em março de 2019. Então a gente ficou aqui de janeiro de 2018 até março de 2019 com o Bitcoin em bear market abaixo do bull market support band. Por que eu estou falando isso? Sempre que, até hoje, digamos assim, na história, quando o Bitcoin esteve abaixo do bull market support band, as altcoins perderam valor para o Bitcoin. Sempre. Isso aconteceu 100% das vezes. Então, sempre que o Bitcoin está abaixo do bull market support band, do momento que ele vem abaixo, do momento que ele sai, sempre as altcoins perdem valor sobre ele. Pelo menos até agora. Só que vocês vão notar, deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, por exemplo, no Ethereum /BTC, então de janeiro de 18 a abril de 19, para vocês verem o que eu estou falando. Então, se eu botar aqui janeiro de 18, então mais ou menos por aqui, vocês notam janeiro de 18, mais ou menos por aqui, até abril 19, então é mais ou menos por aqui. Notem que nesse período, Bitcoin abaixo do bull market support band que vocês viram aqui, aqui o Ethereum ele perde valor sobre o Bitcoin. Então isso sempre aconteceu, foram mais ou menos umas 7 vezes que o Bitcoin veio abaixo do bull market support band, sempre quando ele voltou, as altcoins perderam valor, foi 100% das vezes até hoje, mas agora vamos lá. Agora sim, por que está um pouco diferente esse ciclo em relação ao Ethereum /Bitcoin? O Bitcoin perdeu a dominância aqui, se a gente pegar no ano que a gente está, ele perdeu a dominância não, ele perdeu o bull market support band aqui, como vocês podem ver em novembro de 2021. Então nesse momento o Bitcoin perde o bull market support band, ele vira resistência e a gente está sendo guiado para o nosso ciclo aí de baixa. Então se a gente pegar aqui novembro de 2021, que foi quando o Bitcoin perdeu, e a gente vai agora lá para o Ethereum, para a gente ver onde a gente estava aqui em novembro de 2021, vocês vão notar que a gente estava mais ou menos por aqui em novembro de 2021 no Ethereum /Bitcoin. E vocês notam que até o momento o Ethereum ele está lateralizado nesse valor. Óbvio que ele subiu um pouco, desceu, mas se a gente pegar de hoje, na verdade estou gravando esse vídeo sexta-feira, então sexta-feira dia 23/9, vocês notam que a gente está com o mesmo nível aqui Ethereum /Bitcoin, só que no Demerge, o que a gente fez? A gente chegou a ficar aqui muito elevado, chegou a quase 9% aqui do preço do Ethereum em relação ao Bitcoin. Só que vocês notam também que aqui, se a gente pegar o último momento aqui, em relação, no último ciclo, na verdade, de baixa do Ethereum /Bitcoin, quando ele perde o bull market support band, ele vem sendo guiado para baixo, encontra resistência e não consegue romper. Até aqui testou, continuou aqui até outubro de 19, Ethereum perdendo valor em cima do Bitcoin. E eu, sinceramente, eu esperava que nesse momento aqui, mas mais precisamente quando a gente ficou lateralizando e fez essa barra aqui, nesse momento eu esperava, beleza, agora entramos finalmente nesse momento aqui, deixa eu só dar o zoom out para vocês notarem, agora finalmente esse momento aqui vai ser esse momento aqui e a gente vai perder valor do Ethereum em cima do Bitcoin. E foi isso que aconteceu de certa forma. Notem que o Ethereum fez um fundo aqui em 4,8, 5% mais ou menos. Só que o que aconteceu devido ao Demerge? O Ethereum simplesmente começa a ganhar valor em cima do Bitcoin de forma parabólica e vem aqui, faz praticamente aqui, vem encontrar essa resistência aqui praticamente em 9%. Então isso aqui para mim não teria acontecido se não fosse o Demerge, mas aconteceu. Foi um comportamento atípico, a gente viu que no último ciclo isso não aconteceu, então muito provável que seja por causa do Demerge. Só que o que está acontecendo agora? O Ethereum /Bitcoin está testando o bull market support band. E o Ethereum /Bitcoin testando o bull market support band, para mim é muito claro. Se perder aqui, se romper para baixo, tá? Com uma barra de força, como foi aqui, ou um rompimento que faça um pivô aqui de baixo, isso aqui para mim significa que o Ethereum vai perder rapidamente valor em cima do Bitcoin e eu tendo a trocar alguns Ethereums por Bitcoin para conseguir aumentar minha exposição de Ethereum só fazendo essa troca aqui por Bitcoin. Então o estudo de hoje é esse. Eu acho que eu nunca tinha analisado abertamente aqui o ciclo do Ethereum, principalmente o ciclo da Ethereum sobre o Bitcoin. Outra coisa legal da gente ver é que a gente não sabe, na verdade, esqueci até de falar, se isso aqui é uma tendência, digamos assim, como se fosse aquele canal verde que a gente analisou em relação
ao Ethereum, como se fosse essa banda verde, a gente não sabe, a gente pode ter como se fosse uma banda verde aqui, pegando desde aqui de trás, se a gente, na verdade, teria que deixar ela mais ondulada, mas a gente pode fazer meio que uma banda verde assim, e a gente poderia então tá vendo também uma banda inferior de crescimento logarítmico aqui em relação ao Ethereum barra Bitcoin. Cadê a curva? Aqui a curva. A gente pegar aqui, joga um pouco para cá, vou até apagar aqui esse amarelo, que eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Como se fosse a banda inferior ali de crescimento, mais ou menos por aqui, como a gente viu aqui no Ethereum. Então essa banda aqui, eu meio que fiz ela aqui, como se a gente tivesse então também aqui uma curva de projeção logarítmica de crescimento aqui do Ethereum barra Bitcoin, ou seja, o Ethereum sempre vai tendo um chão maior do que o ciclo anterior. A gente não sabe se essa curva é válida, porque a gente tem muito pouco tempo de experiência, então se o Ethereum realmente a cada ciclo vai ficar num chão maior, vai ter um valor maior do Bitcoin do que em relação ao último ciclo, pela usabilidade dele, na minha opinião, ou se não, ou se realmente quando a gente perder aqui o Bull Market Support Band, assim como no último ciclo, a gente vai vir aqui embaixo. Então a gente faria mais ou menos um movimento desse aqui, perdeu aqui o Bull Market Support Band, vem aqui embaixo, vem aqui, o Ethereum chegou a 1.5 no último ciclo. Imagina se realmente quando perder aqui e fizer essa troca, é óbvio que eu vou realizar parcial aqui, mas se o Ethereum vier aqui embaixo, a quantidade de Ethereum que eu vou aumentar só fazendo essa troca por Bitcoin vai ser grotesca, mas tem que ter indo lá as realizações parciais, porque eu não sei se o Ethereum vai vir de novo até aqui 2% do que era o Bitcoin. Sinceramente, eu estou mais tendendo para o outro cenário que eu mostrei para vocês, com as bandas azuis aqui de crescimento logarítmico inferior. Porque o Ethereum realmente está com uma usabilidade muito grande, que é completamente diferente do Bitcoin. O propósito do Ethereum é completamente diferente do Bitcoin. As pessoas cada vez mais estão conseguindo entender isso. E no próximo ciclo de alta, sinceramente, eu acho que ele vai chegar bem perto ali do valor de mercado do Bitcoin. Mas não interessa agora pra gente, está analisando aqui só os fundos. Então tá um momento bem interessante aqui. E eu estou na expectativa aqui, então, do Ethereum conseguir romper para baixo aqui o Bull Market Support Band e começar a perder valor em cima do Bitcoin. Então, por hoje é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias, além de relatórios, muita coisa legal lá. E não deixe, então, também de deixar seu like, ativar a notificação. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.